Salve, salve pessoas do mundo inteiro, desta aeronave maluca e estressante do nosso dia a dia, onde o nosso maior desejo é xingar os nossos antepassados malditos e a nossa futura descendência também insignificante. Olhando para todas as coisas e falando merda nenhuma, eu, Abner de Assis, diretamente de lugar nenhum, falo com vocês, diretamente do The Black Cast. Senhoras e senhores, uma salva de palmas em especial para o membro mais importante deste podcast, o cara que mais fala neste podcast. Salva de palmas para ele, Ué, senhor Big Smalls. vai se apresentar de novo, cara. Você que fala aqui, mas que é até lisonjeado com essa honra. E aqui é o Mano Big e hoje nós estamos aqui com mais uma edição, né? Como já disse o Abner. Não vou ficar enrolando e vamos para o assunto. E o tema de hoje é um tema muito específico. Não existe racismo no Brasil. Não existe, hein? Não, pô, não existe. Até Não, eu parece não tô quando. brincando. Não, não existe. Não tô brincando, pô. Eu ia ser irônico, mas já que não existe, não existe, né? Não tem o que discutir. Exatamente. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. É, acabou. Ai, ai, ai. Bom, e como não poderia deixar de ser menos polêmico, nós temos aqui três pessoas, né, dentro deste grupo. No caso, uma se ausentou por ser um corno desgraçado. É, É, vamos xingar o Paulo. Ai, no final do coisa a gente vai eita. xingar ele. Eu quero. Vai dar ruim O isso tema daí, de hein? hoje: Vai dar não ruim. existe racismo. Big, faça a introdução para nós. A introdução de não existe racismo no Brasil é várias pessoas aí, não só como governantes, pessoas civis, igual eu e você, estamos aqui falando, que você tá ouvindo, falam que o racismo no Brasil não existe, é o que existe é uma desigualdade de raça, desigualdade racial, sendo que é algo totalmente ao contrário, né? Tá ligado? Eu, como um tele... É um tele... Ô, caralho, como é que faz essa desgraça mesmo? Hum. Telespectador. Nosso Telespectador, é. querido Telhas Prack. Telespectador. Então, eu como telespectador e também como criador de conteúdo, eu falo as coisas, mas, né, eu tenho que... Criador de conteúdo. O nome disso é vagabundo. Tudo Também é bem. vagabundo da internet, né? Mas, né, fazer o quê, né? Tem que ser um nome chique. Daquele jeito. Então. Cara, e assim, isso tá muito. Esse assunto tá muito em alta, né? E a gente, claramente, como gosta de os assuntos que estão em alta. E também, como é um podcast feito por três pessoas negras, né? Autodeclaradas e comprovadas de nascimento, eu acho que não a nossa opinião, mas as nossas experiências contam mais do que qualquer coisa, né, Big? Sim, verdade. Porque assim, desde aquele caso lá do Floyd, que ficou muito em alta essa discussão. Sim, Mas eu acho que a realidade dos Estados Unidos não é igual à nossa. não. A gente vive uma guerra racial completamente diferente, cara. O que você acha? Se for comparar com os Estados Unidos, né? Brasil, não tem como nem se comparar os Estados Unidos, mas o Brasil é um país, uma raça, né? A raça brasileira é uma miscigenação muito grande. E, mano, aqui no Brasil você vê mais preto ou. Parda não existe, mas é uma pessoa mais de pele escura, com mais melanina do que os branquela, tá ligado? E você me vem me dizer que os brancos, as pessoas que tem pouca melanina no corpo, vem falar que não existe um racismo, ou até as pessoas negras falar que não existe racismo, elas estão sendo muito cabeça dura, cara. Eu como um Hum, negro, eu ainda sou jovem, né? Ainda tenho bastante pra ver, bastante coisas pra vivenciar comigo, né? Não digo que isso é bom, né? Claro, é algo totalmente ruim, mas ainda tenho coisas pra vivenciar, não sei muito o que falar. Mas eu vejo que essas pessoas, tipo, eu fico imaginando, sério que essas pessoas falam isso? Tipo, eu fico ó, muito confuso, eu fico sem reação só, quando as pessoas falam isso. só, só, só para você ter uma noçãozinha assim, tipo, sabe? Hoje a gente aqui tá conversando só nós dois e eu queria muito que isso ficasse em voga. Isso ficasse como uma referência no assunto. As pessoas no Brasil, eu acho que elas veem a guerra de uma forma diferente. Quando eu digo guerra, eu não estou falando guerra contra os nossos irmãos brancos, índios, sei lá o que, japoneses, sei Sim. lá, mano. Entendeu?
Porque assim, mano, minha mãe é branca, tá ligado? É longe de mim um dia, meu, se estourar uma guerra entre preto e branco, irmão, eu vou defender minha família, que se for das raças, É. entendeu? Eu sei quem corre por mim. Protege os Mas meus que os assim, seus, vocês estão aí, tá os ligado? seus que se dane, sabe por quê, parceiro? É o seguinte, eu moro aqui, todo mundo sabe, a maioria dos pretos, dos pretos e pardos, né, que são a população negra do Brasil, que é a maior parte da população, tá em região periférica, não tá ali naquela, pô, né, vamos ali dizer que nós somos a elite, porque nós não somos, Não, não somos. entendeu? Nós E somos muita mesmo minoria. assim, a gente, ó, ele entrou, hein? Pode pôr ele se ele quiser. E mesmo Fechou? assim, a gente tá se matando. Então, nego, então, tipo assim, eu quero que isso esteja no ponto. A gente não tá dizendo, o que a gente vai falar aqui não é contra o branco, entendeu? A nossa guerra não é contra a pessoa branca. Ah, mas a questão do branco que foi escravocrata, sei lá. Meu, eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho isso na minha cabeça. Tá ligado? A gente só pode dizer alguma coisa sobre o racismo, sobre essas merda, se a gente, primeiro de tudo, tiver uma experiência, tiver, entendeu? E acima de tudo, se a gente quiser analisar isso de um ponto de vista frio, tá ligado? Não é o Sim. caso aqui, porque nós somos um bando de filha da puta. Sim, pô. Mas eu Nós acredito é que negro assim, falando de racismo, nós tem que favorecer nós, certo? Nós tá favorecendo nós, com mas certeza, não tem. mas é Sim, óbvio, pô. mas é óbvio. Se você me perguntar se o Obama é mais inteligente que o Trump, mesmo que eu não acreditasse, eu ia falar neste podcast, porque afinal de contas, quem é preto sou eu, não o Não, sim, Trump. sim. Tá certo. Se bem que para ser mais inteligente que o Trump, você não precisa de muita coisa aqui. É verdade. Olha lá, ó, a turma de direita já vai descer o cacete em nós. Porém, o Trump é mais inteligente que o Biden. Ponto. Somos odiados pela esquerda e pela direita. Beleza, Big? Beleza, tá certo, pô. Tá certo? Eu Tá não sei, cara. Eu certinho. não sei. Quando se envolve política, eu não sei muito, tá ligado? Porque eu sou muito. Uhum. Sou muito leigo pra isso. Eu não estudo muito, tá ligado? Política é um bagulho que acontece, mas como eu tô na E juventude ainda. você caga. Tipo, eu tô cagando. Daí quando, tipo, eu ver que o bagulho realmente vai interessar pra mim, tipo, quando eu for quando eu não for obrigado a ter que voltar essas coisas, aí eu vou correr atrás, tá ligado? Ou seja, você é um brasileiro comum. Brasileiro que Você é o os. brasileiro medíocre. Aquele medíocre é sentido de mediano, tá? Sim, Significa mediano. eu sei. Você é o brasileiro mediano. Porque, porra, não vai me dizer que os adolescentes de hoje em dia tá preocupado com política, se Boulos ganhou, se o Covas ganhou. Não tá, velho. O jovem tá preocupado no que hoje em dia? Me diz você. Vamos ver o que você tem a falar sobre os jovens. Bom, é, eu como um cara jovem, né? Jovem nada que tu Literalmente tem 21, rapaz. Jovem sou eu que tenho 16. tenho 23, Big. Caralho, viado. Tá velho, hein? Tô velhão. Mas continue sua linha de raciocínio. Irmão, vamos lá. Vamos traçar uma linha do tempo aqui então. Tá, Tudo bem? tá bom, então, bora. A gente vai nessa linha do tempo e a gente chega nos dias de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Vamos pegar na história da humanidade? Você quer ir para onde? Para onde você quer ir? Escolhe uma sociedade no mundo, uma civilização, certo? De todos os modelos de civilização do mundo, a, a ideia de maturidade ou a ideia de poder tomar uma decisão nunca está ligado com a juventude diretamente. Sim. Entendeu? Aí a gente vai voltar lá para a Bíblia. Vou falar de história, foda-se. A gente volta lá para a Bíblia. Meu, qual era a noção que nós mesmos temos de Adão e Eva? Que eles foram formados, mas que eles não foram formados como crianças É, ou como jovens, mas que eles foram formados como adultos, sim. entendeu? No Éden, ou Naquela seja, época você, a, tipo, ori você passava de. a origem a origem do homem ligado à sua tomada de decisão plena está associada muito mais assim, a importância de uma decisão, ela tem que ser confiada àquela pessoa que tem experiência o suficiente e conhecimentos da vida e de, sei lá, ciência, alguma coisa do tipo, o suficiente para poder ter ali a melhor tomada de decisão. Se você parar para pensar,
até Eva escolher comer do fruto, dar para Adão e Adão escolher comer do fruto, eles tiveram um contato com Deus ali durante um período que foi incalculável, que a gente não sabe quanto tempo durou, da criação de Adão até a Eva comer do fruto. Isso eu estou falando dentro da teologia cristã. Depois disso, parceiro, você vai ter, sei lá, Abraão sendo chamado, você vai ter. Aquelas crianças eram circuncidadas, elas eram parte do povo, digamos assim, israelita. Mas só que, mano, parar pra pensar um minutinho que eles não eram adultos, tá ligado? Criança, na maior parte do tempo, em toda a história, não tem papel de protagonista. Adolescente também não, jovem também não. Só Tanto os que adultos. quando você. Oi? Só os adultos realmente têm um papel assim significante. É, tanto que na época de Jesus, a gente vai dar um pulo aqui, tanto que na época de Jesus, o judeu médio, para ser considerado um adulto, tinha que ter 30 anos. Por isso, o ministério de Jesus, entre aspas, começa com 30 anos, tá ligado? 30, 30 e pouquinho. Ele fala e as pessoas vão ouvir ele, entendeu? Você vai ter um caso ou outro ali na Bíblia onde um jovem se destacou por algum atributo físico, intelectual, mas vai ver, as pessoas que escreveram sobre esse jovem só queriam dizer que ele era um adulto incrível e ele já era incrível desde jovem. Porém, quem o conheceu e escreveu sobre ele, pesquisou a história, o conheceu adulto e quis descobrir a origem daquele homem incrível que ele se tornou. Entendeu? Sim. E aí é que a gente vive uma coisa muito louca, entendeu? O jovem trabalhou, o jovem foi treinado sempre para ser um adulto responsável, alguém ali para estar do lado e fazer a humanidade progredir. Do nada, a gente se tornou o protagonista, Sim. entendeu? É a gente que levanta a tag no Twitter que vai ditar a campanha de marca famosa, é a gente que dita qual é a música que vai estourar na Billboard, no Spotify. É a gente que tá ouvindo as músicas mais importantes da atualidade. Mano, só compara. Pega o filme do Ray Charles, um exemplo. Pega o filme do Ray Charles. O Ray Charles cantava na noite, beleza? Cantava na noite ali, pá, agitava. O auge do Ray Charles e até do. Como é o nome do outro, meu Deus do céu? I feel good. Meu Deus, eu amo esse cara e eu esqueci o nome desse cara. Como é o nome do cara? Porra, velho, tu tá querendo demais de Canta. mim, né, velho? I feel good. Tananana. Então, Ah, você pega esses calma aí. caras, até o próprio Elvis, você pega todos esses Ó, artistas, James as Brown, nada que meninas. o Google não resolva, James Brown. James Brown. Ator, meu Deus, perdão, James Brown. Não se revire no tubo. Esses caras cantavam para jovens, os Beatles cantavam para jovens. A gente vai ter esse fenômeno acontecendo agora, mais recentemente, entendeu? Mais recentemente. Tanto que isso é pós-Segunda Guerra. Porque até na Segunda Guerra, os meninos tinham que se tornar homens para poder dizer que eles poderiam participar de uma guerra. O treinamento fazia com que aquele período curto que você tem de vida, eles colocavam um nível alto de sofrimento para compensar toda a bonança que você passou da sua vida. Aí é que tá. Hoje o jovem, ele acha que pelo fato dele ter acesso a uma informação rápida, ele é a porra de um intelectual. Ele acha que hoje ele entende o mundo, só que ele não entende. Entendeu? Platão, Aristóteles, os caras no final da vida não entenderam o mundo, entendeu? Albert Einstein não entendeu o mundo, não é porque eles não entenderam que você, com seu conhecimento lógico matemático de bosta, com seu trap de bosta, com a sua inteligência de bosta, você vai fazer alguma coisa, entendeu? Meu pensamento. O jovem, ele acha que ele é alguma coisa hoje em dia que ele não tem capacidade de lidar com essa pressão. E é o que, que acontece? Na nossa sociedade você vai ter um número gigante de jovens completamente perdidos. Onde entra o racismo nessa aí, Big? Posso emendar o racismo nessa? Porra, pode, né, velho? Já que você está dando. Só pra perguntar, você fez Desculpa. PhD em alguma área ou. Isso daí Eu é. tenho PhD em secusão. Porra, Vamos emendar o racismo nessa história aí? tá. Emenda. O ponto de discussão?
você faz o seguinte, que aí eu já vou abrir a palavra pra você falar que eu falei pra caramba. Big, pensa comigo um segundinho, tudo bem? Tudo bem? Pensa comigo um segundinho aqui. Manda. Fala, Todo caralho. mundo Vai. na nossa sociedade, que tem a nossa idade, mais ou menos a nossa idade, entende que o racismo é uma coisa horrível, certo? Sim, a maioria do pessoal pensa Todo, isso, né? todo mundo quer defender o negro, ou vamos dizer assim, boa parte das fadas aí sensatas, boa parte desse povo do Twitter e tal, É, certo? boa parte mesmo o pessoal fala, nós temos que defender e toda essa militância do caramba aí. Certo. Só que você concorda comigo que essa militância não conhece o porquê ela pensa o que ela pensa? O porquê o jovem tem esse pensamento? Nós queremos ter um pensamento próprio. Mas você sabia que até a ideia de ter um pensamento próprio é uma filosofia mais antiga que a gente? Caralho, Um cara um dia você pensar. escreveu, um cara um dia escreveu. Eu não vou ficar aqui dando bibliografia porque não vai adiantar de nada. Mas Faculdade presta te fez atenção. bem. Pensa um dia comigo. Um cara disse assim: não existe Deus. Aí o outro disse: só existe o aqui e o agora. Aí os caras que aconteceram falaram assim: poxa, eu não tenho vida após a morte. Então eu não tenho que me aplicar para me ter uma boa velhice e dizer que eu entendo o mundo na velhice. Eu tenho que cultuar a juventude. O jovem falou: eu sou foda, porque eu sou o auge da vida humana, certo? O que me aconteceu? Você tem uma série de filosofia entrando dentro da nossa cabeça. Aí o que acontece? A luta contra o racismo, uma luta legítima, o negro ele vai olhar para si mesmo e vai falar: eu não sou um produto como eu fui comercializado durante 388 anos na história brasileira. Tudo bem? Tudo. Pegamos esse gancho. Aí passamos por isso. Aí o negro vai olhar para a instituição ocidental e vai falar assim: bom, vocês criaram a democracia e a república. Tudo bem? Pode até a monarquia, pode ser, desde que seja uma monarquia mais parlamentarista, como era no Brasil. Eles vão falar assim: eu quero ser tratado não como um subproduto do comércio predatório. Eu sou um ser humano dotado de raciocínio que a, o meu o meu conhecimento, a parte que eu tenho para contribuir para a cultura universal, essa merda toda está sendo impedida porque a minha cultura ancestral, certo? Mesmo que seja uma coisa mais tribal, eu não posso ter acesso a ela porque você cortou os meus laços com o passado, entendeu? E eu digo você, não só o homem branco, mas todo o sistema que operava. Até mesmo tribos negras que vendiam negros, entendeu? O mundo não é santo. O negro da África não é santo daquela época. O Sudão Porra, vendeu nem. preto pra caralho, Sim. entendeu? O Egito é o quê, né? O Egito escravizou o povo da Etiópia, porra. Entendeu? Mano, Só que a tá. gente tá falando do Ocidente. Quem bateu em nós aqui foi o branco, né? Quem bateu nos nossos antepassados. E aí o negro ele começa a falar assim: perceba o meu potencial. E o que ele fala? Ele começa a construir personalidades do nosso tempo, né? Dentro da nossa civilização. Ou seja, a gente usou os mecanismos democráticos, a gente usou os mecanismos possíveis dentro de uma estrutura, entendeu? Tipo assim, pensa comigo, Big. O nosso país foi construído na base da escravidão. Então, cada canto desse país tem sangue de índio, tem sangue de preto, concorda comigo? Eu tenho sangue de todas as raças de peles Das mais raças, escuras. entendeu? Do pobre. Só que para prestar atenção. O povo que um dia foi escravo pisou nesse local e agora ele quer ser tratado como um ser humano digno. E aí entra dentro do racismo o debate dentro da participação da juventude. O porquê? Os símbolos que a juventude tem como espelho para se engajar na luta e o conhecimento que a juventude tem para dizer vou lutar contra o racismo não é Luiz Gama, entendeu? Não é Machado de Assis, não são intelectuais, não são pessoas negras que contribuíram para
a boa imagem do negro. E quando eu digo a boa imagem do negro, é a mesma boa imagem do branco que a gente tem. Você tem referência de Platão como filósofo, você vai ter referência de Albert Einstein como cientista. Esses caras desenvolveram nas áreas fundamentais da vida humana. Na escrita, você fala de língua portuguesa? Meu, quem é. Desculpa, com todo respeito, quem é Fernando Pessoa, você tem Machado de Assis, irmão. Machado de Assis é negro, porra. Fundou a Academia Brasileira de Letras, nunca entrou numa universidade para estudar. Entendeu? O cara dominou o idioma. Só que essas referências, essas coisas, a gente não tem para nós. Luiz Gama é engenheiro, advogado, entendeu? A gente não tem essas referências em nós. Entendeu? O pensamento desses caras, o escrito desses caras não é estudado por nós ou não é divulgado pela militância Pô, é que que tanto se o diz brasileiro, inteligente. o brasileiro em si, tipo, ele já foi, digamos assim, criado, já foi de berço, desde lá da, antigamente, tá ligado? A não querer saber das coisas, a ser um povo, vamos dizer assim, na cara lavada, extremamente burro, tá ligado? Que ele não corresse Sim, atrás dos seus direitos ou das coisas que eles deveriam saber. Por exemplo, mano, tem muitas pessoas brancos, negros, toda a população deveria saber uma parte disso, até um pouquinho dessa conscientização que você tem, que você tá falando aí. Tipo, eu mesmo, você tá falando. Eu sei que tem alguma pessoa que vai estar nos ouvindo, uma das poucas três pessoas que vai estar nos ouvindo, mas vai ter alguém que tá ouvindo que. duas delas é minha mãe e minha irmã. Então, tipo, vai estar, tipo, boiando no que a gente tá no que você tá falando, no caso. Mas que se ela tivesse esse ensinamento, se ela aprendesse isso um pouquinho antes, ela entenderia, ela saberia o que estaria falando e teria argumentos para jogar em cima disso, velho. É, Sim, é vou tudo, te falar. tudo que acontece, vamos dizer assim, se volta para o governo, se volta para o sistema e ou também para as pessoas que elas não se acham capazes de correr atrás daquilo ou elas simplesmente não têm força de vontade. Big, você deu um ponto fundamental. Existe um negócio que é chamado o paradoxo de Garchagen. Bruno Garchagen é um sociólogo brasileiro, um cientista político, na verdade, e ele escreveu um livro chamado O Porquê Brasileiros Odeiam o Governo, mas Amam o Estado. Que é isso? Meu, a gente tá deixando tudo na mão dos caras, Né? entendeu? A gente joga pros caras a responsabilidade maior. Quando se trata de nós, que nos afeta, geralmente quem se manifesta mais são o quê? São algumas minorias, entendeu? E evangélicos. Porque pautas morais para evangélicos são as coisas mais importantes do mundo. E o que acontece, Big? A gente já falou de Grécia, a gente não falou de Grécia, mas a gente já falou de Antigo Testamento, a gente já falou de uma resumida da história do Brasil, a gente já falou de Segunda Guerra e a gente, claro que não de forma profunda, mas a gente falou de tudo isso. Agora, onde nós, deste maravilhoso podcast, entramos nessa história? Me conta um pouquinho da sua experiência, eu vou tipo te entrevistando, você faz a mesma coisa comigo porque a gente é parça. É. Você já alguma vez já foi vítima de racismo? Eu estou te fazendo essa pergunta não como uma forma de dizer que o racismo não exista, mas eu sou um entrevistador branco neste momento. Tá. Diga pra mim, Big. Eu, como, vamos dizer assim, sou um negro, não digo privilegiado ao máximo, mas, tipo, tenho meus privilégios, certo? Não vamos dizer assim que eu passei, tipo, a um racismo de discriminação total. Mas já passei ali a alguns atos que, tipo, eu falei, mano, isso aconteceu claramente porque eu sou negro. Vou dar aqui alguns exemplos, uns dois. Estava eu de boa, não sei que dia da semana, sei lá, só sei que era de noite, umas 9 horas, estava eu voltando da academia, no Cooperzinho, pá, e simplesmente eu passei perto de casa e tinha uma mulher no portão, né? Estava eu correndo, daí ela trancou o portão dela correndo na casa dela e começou a correr achando que eu ia assaltá-la. E eu passei correndo por ela, tipo, olhando com a cara, tipo, por que você tá correndo? Não entendi. Tipo, poucos amigos. Ah,
Ela trancou o portão, eu não. Aí você passou com uma cara de tipo, moça, eu não tô entendendo. É, tipo, ela trancou o portão rapidão e saiu correndo, e, tipo. E como a minha casa era depois da casa dela, eu continuei correndo, pá, na minha, pra chegar no portão. E o mais importante, que tava chovendo, né? Daí eu entrei no Uhum. portão, daí tipo, eu fiquei olhando pra cara dele e falei, mano, você achou que ia te assaltar só porque eu sou preto, velho? Um preto correndo à noite, você... Eu não posso ter a minha liberdade. Se fosse um branco, eu ia falar, ah, não, de boa, tá fazendo, tá correndo da chuva. Agora, como eu sou um preto, pá, tava de noite, achou que ia assaltar, tipo... Eu vi que aquilo ali foi um tipo de discriminação, sabe? Quando você tá andando, tipo, na rua, tem uma pessoa vindo na E a sua direção, pessoa ela cruza o lado. atravessa só pra não te tombar. Basicamente isso que Tipo, você tá aconteceu. de bermuda e camiseta. Sim. Eu amo Jesus, É, tá tá ligado? ligado? E chinelo. Você parece mais um morador de rua do que a porra de um criminoso. Sim, é. Caralho, só foi de foder. Acontece exatamente isso. E outras vezes foram no mercado, tipo, eu tava lá de boa, daí você só percebe assim, você vai fazendo, olhando os negócios, daí você só percebe que tem, tipo, cada aula que você passa, o segurança, sei lá, tá lá, tipo, ele finge que não tá atrás, não tá te olhando, mas ele tá lá te olhando, sabe? Tipo, essas coisas bobas. Uhum. Porque, como eu disse, ainda não tenho muita vivência com a sociedade em si, né? Mas, Hum. mas ainda tenho bastante pra viver e sei que bastante dessas coisas vão acontecer, infelizmente. Ó, a gente, primeiro de tudo, a gente chora a Deus para que os nossos filhos, os nossos netos, eles possam olhar um para o outro, ou eles possam olhar para nós, olhar para os nossos pais e falar: como era você ser vítima de racismo assim? Como era isso? Sabe, a gente sabe que enquanto houver ser humano, vai haver racismo, vai haver essas coisas. Sim. Mas a gente pensa sempre em pregar a paz e pregar o amor, sabe? Cara, só pra você ter noção, vou compartilhar com você um bagulho. É, eu era pequeno, estudava numa escola. Entenda que a imagem do nego hoje de cabelão, de suave, hoje em dia as meninas têm cabelo black armado na rua, mas quando eu era mais Não moleque não só tinha. negra, tá ligado? Mas as brancas também. É, Vamos tá dizer assim, ligado? hoje em dia virou moda ser negro. Virou moda ser negão, você tá. Porque a gente tá em alta. Aproveita É, a chance aí e descola uma nega bonita, pai. Aí o caramba. que que acontece? Meu, eu peguei um dia, eu morava em Ribeirão Pires, mano. As negalizavam o cabelo nessa época. E não era por opção, geralmente, era por imposição. E aí, mano, eu peguei e fui pra escola, tá ligado? E lá na escola, eu ouvi assim, tipo, as pessoas falar, nossa, mano, você é feio, tá ligado? Nossa, eu comecei a me sentir mal. E alguém falou alguma coisa sobre macaco, tá ligado? Eu parecia um macaco, alguma coisa do tipo. Eu não me recordo muito bem, porque esse episódio eu quase que apaguei da minha cabeça. Tá certo, E pô. aí, cara, e aí, cara, eu lembro que eu lembro disso. Eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Eu perguntava pra minha mãe, mãe, por que você casou com um negro? Tá ligado? Por que você casou com um negro? Porque eu pareço com meu pai. Minha mãe é branca, mas eu sou negro, entendeu? E eu pareço muito com meu pai. E eu me perguntei isso na época. Hoje, graças a Deus, né? Eu fiquei maior, Chibata cresceu, a gente agradece a Deus aí. Ferrão. Pelos 27. O chão tá gelado, Brincadeira. né? O chão tá gelado, né? O chão tá gelado pra caramba hoje, mano. Nossa. Pô, você nem sabe, eu fui nadar numa represa, parça. Você é louco. O cara falou assim, nossa, né? Como essa água tá fria. Eu falei, nossa, eu nem tinha percebido, mano. Isso aqui é mó fundo. Mano, você tentou, mas a piada não foi boa, não, mano. Não entrou, não Não entrou, entrou, não não entrou. entrou. Você Mas forçou assim, demais, o que que você gaguejou, velho? então vamos lá. Então, tipo assim, cara, eu tive uma vivência dessa, tá ligado? É, eu tive momentos onde eu percebi que a pessoa. Eu meio que percebi que a pessoa se afastou por um medo, não de eu ser negro, mas com medo de ser mais uma pessoa que poderia assaltar. Porque eu já vi gente se afastar de pessoa branca com medo de assaltar. Mas branco naquele estereótipo de funkeiro, hein? Branco com cara de pobre, não é branco cara de rico, não. Branco Isso cara de pobre. daí é. De fazendas de Santa Catarina, não é Porra. os polacos, aqueles ruivo alemão, não. Então, Cara, assim, é.
Isso daí eu já é tive, tá pauta pra ligado? outra conversa. É, pauta pra outra conversa. Mas assim, eu digo pra você, cara, eu tive esse exemplo, tem outros, outros e outros, e outros e outros. Só que graças a Deus, eu tive, a minha vida ela é cercada de pessoas humildes, de coração, de caráter, entendeu? Então, Sim. nesse sentido, eu acredito que pra mim, o racismo, por mais que ele seja uma coisa evidente na sociedade, eu não sofra tanto porque no meu caminho existem pessoas boas. E quando aparece uma pessoa ruim, um ato de racismo, algo do tipo, eu não acredito que se você retirar a vida da pessoa, se cancelar a pessoa, na minha experiência, isso vai surtir algum efeito, tá ligado? Mano, Tipo, ah, vamos cancelar, olha, vamos cancelar o Cossielo porque ele falou que o Mbappé podia fazer um arrastão. Isso não vai mudar a vida da pessoa, essa piada aí foi. entendeu? Você Esse vai bagulho tocar eu o como inferno na vida da negro, velho. pessoa um tempo. Eu entendi que não foi pela cor, e sim por. É outra questão, mas, tipo, é porque ele corre rápido. E essa piada, eu mesmo sendo negro, não via um ato de racismo, eu vi como uma liberdade de expressão dele fazer uma piada. Sim, piada não se explica. Se a pessoa não riu, a piada não funcionou. Sim. Bola pra frente. Só que assim, as pessoas falam: ah, mas você tá fazendo essa piada no estereótipo de que negro é bandido. Tá. Quando o Léo Lins contou a piada de que o negro e o japonês estavam fazendo a competição da maratona de pessoas peladas. E foi uma corrida pau a pau, mas o negro ganhou pela vantagem de 45 centímetros. Isso é um estereótipo. Porra, é. A maioria dos homens brasileiros não tem 15 centímetros de pau. Todos os negros vão ter? Como é que essa conta fica? Se o cálculo diz que 70% dos homens não chegam nisso, um exemplo, Se 70% dos homens não e a, chegam popu- e mais da é, metade e a, dos homens popula- são e negros. a população brasileira masculina é 50, 60% negra. Como é que os negros, me explica, como é que os negros, sendo maioria, a média é menor Ah, tá ligado? do que o estereótipo? É um estereótipo que. Como é que a média é menor? A conta não bate. Pô, é estereótipo de Não negro bate. que criam, tá ligado? Que é um negro o quê? O negro tem que ser o quê? Fortão, pá. Um Atleta 3x4, atleta, o quê? É, tipo, torcer. alto. Não igual, é alto, tem que ser magrelo, esses bagulho, o quê? Aqui no caso do Brasil, tem que ser corintiano, pá, tem que ser aquele negro parrudão. Tipo, esse é um Sim, estereótipo que cria. corintiano. Cara, pô, ladrão, Às pô. vezes Ladrão. carioca também. É, pô. Se for carioca, tem que ter o cabelo descolorido. E torcer pro Mengo. Isso. E cantar Nego Ney. Entendeu? Porque o Não, Nego porque Ney. nego nem, pô. Ai, meu Deus. É. De Ai, azeitona. meu De Deus. azeitona agora. Pô, tipo, esses. É foda. Esses estereótipos que criam, tá ligado? Que a sociedade cria, velho. E quando? E quando? Os Fala, caras. fala. Ô, mano. E quando os caras pegam? Infelizmente, este trecho foi removido devido a uma denúncia feita por uma pessoa que se identificou com a história contada. E para evitar problemas com essa pessoa ou com outras pessoas que se identificaram com a história, o trecho foi removido. Mas não se preocupe, o podcast irá continuar normalmente, apenas com esse trecho removido, e quero que vocês aproveitem a continuação. Ai, É, mano. é muito engraçado quando. Lembra que a gente teve um episódio passado, a menina falou sobre o ponto de vista feminino, Sim, no caso dela foi feminista, não tanto feminino, mas sim, feminista da posição do homem na sociedade. sim. Eu estava Uma vez presente. eu vi um post que falava assim: a gente está misturando os assuntos, mas a gente está dentro daquele estereótipo ainda do homem negro que tem que ser forte, que não sei o É, a que, que gente tá tem que ter tentando seguir uma linha tudo. de assuntos. A gente tá, A tá gente tá tentando A seguir gente tá de conversando raciocínio. aqui, daí Mano, criou um você nicho pra lembra, cá, um nicho pra lá, que nós tá conversando e você, tentamos criar uma ponta com racismo, mas tá bom. você lembra, não sei se você já viu, mas esse post diz assim, feminismo para os homens. Um deles é, vocês brocham. Eu vou te fazer uma pergunta, Big. Hum, Eu vou te fazer uma pergunta sincera. vai lá. Eu já fiquei com algumas feministas, de beijo. Nenhuma delas, se chegar na hora lá,
começou a sentir aquele tesão ali na penetração, né? Algumas algumas mulheres só chegam ao orgasmo com sexo oral, mas você tá lá, dando seu melhor. Do nada você Tá na brocha, irmão, machucação, né, velho? é, do nada, irmão, juro pra você. Você fica numa Broxou, depressão. sei lá, você queimou a raia, queimou a largada. Sabe o que vai acontecer? A chance dela ficar com você de novo é mínima. É. Entendeu? Se a gente fizer uma pesquisa, a cada 10 mulheres, entendeu? Que ficaram com um cara uma vez e esse cara queimou a largada, para que elas tivessem o remember. Vamos dizer assim, esse cara broxou uma vez, na outra vez ele broxou também. Não tem uma terceira Não vez. tem. Sabe por quê? Porque elas não aceitam isso. Porque a mulher, quando o cara brocha, que eu já ouvi de mulher, algumas chegam a se culpar, dizendo que Não é gostosa. não é gostosa o suficiente. E para não se sentir mal, você entende? Tipo, existe um círculo vicioso gigantesco. E quando isso cai na imagem do negro, é pior ainda. Porque, parça, eu tenho 1,68, eu calço 38, Caralho, entendeu? mano, Eu eu sou acho que sou mais alto que literalmente você, velho. Você calça quanto? tudo o 38. Eu sou Porra, pé de literalmente moça tudo do o que uma caramba, hein, mulher velho? não procuraria em um negro, entendeu? Dentro daquela imagem que existe construída, Sim. entendeu? E alimentada, entendeu? Pela mesma publicidade, pelo mesmo tipo de pensamento que hoje está vendendo para as meninas negras sala online para elas ficarem com os cachos bonitos. Ela tá criando o estereótipo daquela menina negra de olho verde, daquela menina negra com a pele na cor de chocolate, entendeu? Nem tão alta nem tão baixa, com umas curvinhas, com aquele mesmo tipo de vestidinho, tomara que caia, e que ele acaba em cima do joelho, e de sapato Vans. É o mesmo estereótipo, entendeu? É o mesmo estereótipo, É o mesmo estereótipo, entendeu? só que em situações diferentes. Sim, entendeu? Aplicada à mulher negra, Sim. nesse caso. Mas assim, o homem negro, ele tem refúgios. Que é o quê? Eu sou homem, eu vou usar meu braço para trabalhar, vou usar o meu corpo para trabalhar. Sim. Então vamos ser pedreiro, vamos ser militar, vamos ser não sei o que lá. Tem um livro maravilhoso que fala o negro e acho que as instituições militares. No Brasil, a instituição que mais valorizou o negro na história foi a militar, entendeu? E dentro disso, o jovem negro não tem noção nem mesmo de quem ele é. O Paulinho tá pedindo pra colocar ele na ligação. Calma aí, vamos finalizar esse assunto, daí a gente Vamos puxa. finalizar isso aqui. É, a gente Então, puxa assim, outro. o meu ponto de vista sobre isso, sobre o racismo no Brasil, a gente concorda que existe. Pelo menos o meu ponto é que existe. Existe, mano. Eu É um não vou bagulho propor inevitável. solução Não aqui. dá pra falar, tá ligado? Que o bagulho não existe. Sim, O eu racismo não vou é igual debater eu vi um bagulho cota. como é que é? Do Morgan Freeman. Ele falou que qual a solução que seria pro racismo? Ele falou simplesmente parando de falar sobre ele. É a única forma de, tipo, ele não se propagar e também da gente entrar num esquecimento, tipo, Sim, tipo naquele sentido de que ele falou assim, pare de me chamar de homem negro, que eu vou te parar de te chamar de homem branco. sim, Porque quando você me chama de homem negro, você me coloca dentro de uma categoria. E dentro dessa categoria existem uma série de estereótipos foi tudo isso que que a gente tiram, falou. exatamente, que tiram a minha capacidade. Sim. Que por causa disso tudo, eu não posso mostrar quem eu sou dentro desta sociedade. Entendeu? Eu não acredito que o racismo vai acabar, porque o coração do homem é perverso, Uhum. como diz a Bíblia, né? Apesar de eu ser uma pessoa que tá meio desviada hoje, eu ainda acredito nisso, sabe? De alguma forma. Não, mas, Mas eu mano, acredito que é assim, verdade, tá ligado? O instinto natural animal do homem é assim. Não digo nem animal, mas no sentido de racional. É perverso, cara. sim, a gente bota pra fuder. A gente Mas assim, ter razão, pode tentar pensar o mais racional possível. Que sempre vai ter, que eu falei, sempre vai ter aquele pouquinho que vai julgar ou vai fazer algo que uma pessoa na racionalidade total não faria. sim,
Então, dentro desse sentido, é, eu acho que a gente pode finalizar com um pensamento, que é o seguinte: a gente não está propondo nenhuma solução Não. miraculosa, mas quando a gente para falar sobre isso, e a gente não propõe uma solução, a gente não debate nenhuma política pública, é porque a gente quer justamente que as pessoas tenham noção que opiniões que já foram vomitadas, elas não fazem sentido. É, vamos começar a voltar no tempo e entender quais são os pensamentos que estão por trás de tudo isso, entendeu? Augusto Comte diz que é o pai do positivismo, né, que é uma linha de filosofia. Ele diz que é o seguinte: a vida dos vivos é ditada por filósofos mortos. Então, vamos enxergar de perto quais foram as pessoas que realmente contribuíram de alguma forma para a nossa sociedade, mesmo que elas tenham sido esquecidas. Eu acho muito importante a gente ter na nossa vida noção de quem foram as pessoas que depois da escravidão se tornaram importantes, se destacaram, sendo hoje o que a gente chama de pessoas negras. Por quê? É, é, eu acho que a gente precisa dessas referências, entendeu? Sim. Na minha visão, eu não quero propor nenhuma solução. Depois aí você tem as palavras finais, Big. Mas a minha posição é a seguinte: a gente não propôs nenhuma solução e as pessoas às vezes elas vão olhar e vão falar assim pra gente: poxa, vocês não proporam nenhuma solução, vocês não disseram se vocês estão de que lado vocês estão da luta. Eu acho que o fato de nós estarmos aqui tocando nesse assunto, de dizer alguma coisa sobre esse assunto, mostra que a nossa luta é diária, é com pessoas comuns, entendeu? Sim. Quando um amigo fala uma besteirinha, você fala: poxa, olha, essa parte aqui não, entendeu? Tem a liberdade total de falar o que você quiser, mas quando eu ficar em silêncio, lembre-se que isso foi o sinal de que a sua piada não funcionou e que se você fizer ela de novo, ela não vai funcionar. Porque você não sabe fazer uma boa piada. Sim. Eu acredito que assim, para finalizar a minha parte, entre a guerra, eu jamais vou dizer que o Malcolm X ou o Luther King está errado ou certo. Por mais que eu seja uma pessoa mais pacifista como o King, e mesmo que eu não possa como ele propôs ou tentou propor uma solução, pelo menos um diálogo. Eu acredito que quando a gente não fala, olha, esse é o ponto, aqui está Jerusalém, vamos marchar até lá, eu acredito que isso é uma postura mais honesta, entendeu? As pessoas vão falar, então você quer dizer que não é mais para agir como se o racismo fosse um crime? Não. Quando eu disse lá no começo que isso vai continuar no coração humano, é igual a vontade de homicídio. Muitas pessoas têm, algumas vão lá e realizam, Sim. mas eu não vou deixar de dizer que o homicídio é um crime, entendeu? Na nossa sociedade, eu espero que ela evolua ao ponto de que nós tenhamos pouco homicídio ou quase nenhum, poucos casos de racismo, mesmo que hoje nós tenhamos um racismo velado, quase nenhum que nós tenhamos no futuro, que sejam poucos casos ao ponto de a nossa sociedade poder respirar e falar: poxa, estamos em um nível legal. Porque isso vai continuar sendo um crime. Hum. Isso vai continuar sendo um crime, mesmo que amanhã o valor da sociedade mude e ela entende que o negro não é um ser humano. Vai continuar Perante sendo Deus, crime e vai continuar acontecendo. Não sim. importa, Per- não importa com o ano, ou sei lá, todas as variáveis possíveis. Sempre É um vai estar crime, continuando, sempre vai estar continuando e sempre vai ter uma lei que vai ter uma punição para aquilo e aquilo vai se tornar um crime. com certeza, Caralho, viado. sem dúvida. Falou demais hoje. Caralho, eu Tô, botei pra fuder. tô precisando fazer uma faculdade aí, uma faculdadezinha de PhD aí pra. Mas eu não aprendi isso na faculdade, não. Eu sei, Na cara. verdade,
Na verdade, eu entrei em 5 assuntos diferentes. Eu não mantive Assim, uma linha de raciocínio fluida aqui. caralho, mano, é porque eu sou muito leigo, eu não sei. Provavelmente você deve ter lido alguns livros, assuntos, e eu. Não. Eu vim aqui na cara e na coragem pra conversar sobre uma opinião de um leigo, tá ligado? Mas deu pra Não, mas a entender. gente não tá aqui propondo nenhuma solução. A gente só tá aqui falando o que a gente viveu, o que a Sim, gente viu, entendeu? é o que pensa. A E o gente, que só fomos isso. atrás, pessoal, tá certo. É. Eu não quero ter uma opinião própria, eu quero ter a opinião certa. Entendeu? Entendi. Disse uma vez o filósofo. É isso. Você Tá, fecha pra nós aí? fecha. Despede do público pra nós. Depois dessa linda aula que nosso querido Abner deu, né? E eu, como um aluno, assisti, ouvi e compreendi, né? Vou ter que encerrar aqui, né? Porque o papo foi bom, né? Esses 40 minutos aqui foi um papo sobre negros, jovens e outras demandas aí, né? Que foi surgindo ao longo do tempo. Mas eu queria agradecer a atenção de você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você, mulher ou você, homem, é um guerreiro. Muito obrigado aí por você estar aqui, né? Finalizando, só para avisar que nossas redes sociais, nós dois no caso, três, né? Vai estar nas redes sociais, o perfil do Instagram também. Bom, e aqui no canal, né? Já Miguelagem, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para quando a gente postar novos episódios, novos VODs, vocês assistam. Bom, essa daí, estou finalizando aqui. Agradeço demais vocês. E se vocês quiserem temas específicos, é só mandar lá no direct do Instagram. É isso daí, valeu, aqui é os Blackcast. Finalizando aqui. Esse episódio não teve reza lenda porque não tivemos um convidado e o assunto foi um assunto bem demarcado. É isso, valeu, espero que um assunto seja importante para vocês. É isso. Falou, mano Big aqui, Beijo. junto com Abner. Beijo na bunda, pessoal.